Boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Estou com muita saudade do nosso ambiente acadêmico, da sala de aula, da rotina, mas o momento é delicado, não é? Nós temos que obedecer aí as recomendações e ficar em casa. O período é de reflexão, estudo, não é? É um período para a gente avaliar aí nossos conceitos, nos atualizarmos também com relação à questão acadêmica, já que estamos em casa, né? Temos tempo aí para leitura, etc. Tá? E nossa faculdade agora momentaneamente vai trabalhar no módulo online, né? Nesse período nós vamos gravar algumas aulas para vocês aqui sobre os pontos de sala de aula, enviar as atividades, como já estamos fazendo, os exercícios. Tá? Eu peço aos senhores compreensão nesse momento de dificuldade. Eu estou online nos horários da aula, eu estarei online nos horários da aula para algum questionamento, tá? Precisar de alguma coisa, pode usar o portal, me acionar lá pelas mensagens que eu vou responder o quanto antes, se não imediatamente, tá? Para vocês. E eu venho conferindo os alunos que estão participando, a forma com que estão participando, né? A elaboração das questões discursivas, tá? E a maioria dos alunos tem aproveitado bastante as aulas online. Mas eu chamo a atenção que tem alguns alunos que estão acessando o portal e fazendo as atividades aí em 1 minuto, 1 minuto e meio. Aí não dá, né, gente? Tem que ler com calma, responder as questões, agora assistir os áudios dos professores, né, os áudios e vídeos aí dos professores, para fazer uma atividade da melhor maneira possível, tá? Com pesquisa, né, análise do seu material, do material que o professor oferece. Então envolve leitura, não dá para resolver lá no portal uma questão em 1 minuto e meio. Né, ou todas as questões, todos os exercícios, inclusive a questão discursiva em 1 minuto e meio. É humanamente impossível. Então faça, olha lá, não há um tempo pré-determinado, mas faça as questões de forma responsável com você mesmo, né, como aluno, tá? Para aproveitar o seu tempo, o material que foi disponibilizado e a dúvida eu estou disponível no portal aí. Nos horários da minha aula, especificamente da minha aula, essa aula de vocês do direito penal, direito processual penal 2, eu tenho horários diferentes, né, evidentemente, com os alunos do A e do B, tá? Então, essas aulas vão ser postadas no respectivo horário. Naquele horário eu vou estar disponível online, tá? Para dúvidas. E mesmo que eu não responda imediatamente, assim que eu tiver oportunidade, eu passo a resposta para o aluno, tá bom? Então vamos lá, abram aí o arquivo de vocês, de PowerPoint, como se a gente estivesse no quadro lá na sala de aula, igual eu gosto de fazer. Eu coloco os pontos no quadro, né, assim? Coloco os pontos no quadro e em cima dos pontos a gente vai debatendo aqui na aula, tá? No vídeo, tá bom? Antes de mais nada, eu queria agradecer aí o meu eterno mestre, professor Nestor Távora, a qual eu tenho profundo respeito. Acompanho ele já há muito tempo, foi meu professor de pós-graduação no Pretório, em Belo Horizonte, presencial inclusive. Aulas absolutamente enérgicas, né? Enérgicas no sentido de muita energia, um professor com muita disposição, ex-defensor público, né? Provavelmente deve ter abandonado a carreira de defensor público por conta do magistério
né, por conta do magistério, que ele dá aula no Brasil inteiro, né, nas principais capitais, está toda hora num lugar dando aula, e não está mais na defensoria, mas foi defensor público do estado de Alagoas, e ele é a nossa referência no curso de processo penal. Consegui, quando coordenador, comprar para a faculdade cerca de 15 exemplares, mais ou menos, do curso dele de Direito Processual Penal, e eu venho insistindo no trabalho dele, que é um cara de vanguarda, um cara atual, hoje advogado, não é? Representante da nossa classe, a classe a qual eu pertenço como advogado, e um advogado militante mesmo na área penal, processual penal. E hoje advogado, são poucos, né? De referência que escrevem sobre processo penal. Nestor Távora é um deles, tá? Atualmente. Então já deixo aqui meu agradecimento, professor Nestor Távora. Aqui está o seu manual. E essa edição aqui até já está desatualizada, eu tenho que adquirir uma outra mais nova, mas para o que a gente precisa aqui na graduação, no processo penal, na graduação, está de bom tamanho, tá? Eu peço vênia ao professor Nestor Távora, que eventualmente possa estar assistindo esse vídeo, porque os alunos, professor Nestor Távora, eles estão sem acesso à biblioteca, naturalmente, não podem ir para a faculdade, segundo as recomendações do Ministério da Saúde, né? E orientações da própria Faculdade de São Lourenço. Mas eu tomei a liberdade de escanear alguns trechos do seu livro e disponibilizar no portal do aluno da Faculdade de São Lourenço para que os alunos tenham acesso àquele material específico daquela aula, tá? E assim que nós voltarmos desse nosso contratempo, se Deus quiser, os alunos vão ter contato regular com o livro físico lá na biblioteca, tá? Então, muito obrigado, professor Nestor Távora, por disponibilizar para a gente aí o material. E já peço vênia para retirar alguns trechos do livro atinente à matéria específica do dia e disponibilizar para os alunos para consulta online, tá? Muito obrigado. Senhores, então vamos lá, aqui pela Faculdade de São Lourenço, a aula de hoje de processo penal. O tema da aula de hoje, abra aí o slide, primeiro slide, ação civil ex delito, né? Ação civil ex delito. Nós vamos estudar aí no âmbito do Código de Processo Penal. Sugiro que vocês abram aí o Código de Processo Penal no artigo 68, né? Vou abrir aqui junto com vocês, ó. Artigo 68. Aqui é bom que nós estamos no 63, perdão, artigo 63, tá? Artigo 63 do Código de Processo Penal, ele traz pra gente a ação civil ex delito, tá? A ação civil, da ação civil. Esse é o capítulo do Código de Processo Penal que nós vamos trabalhar na aula de hoje, tá bom? Então eu sugiro que aí na frente do computador vocês entrem no site do Planalto, né? planalto.gov.br, procure a aba Legislação, depois a aba Códigos, né? E procure lá o Código de Processo Penal. Deixa ele aberto aí no computador, tá? E abra um slide PowerPoint para a gente ir tocando a aula junto, beleza? Então vamos lá. Na nossa aula de hoje, ação civil ex delito, vamos lá para o slide 2. O professor Nestor Távora, ele faz um apanhado legislativo sobre o intercâmbio do direito, né? Na verdade, nós temos aqui um verdadeiro diálogo de fontes. Quais fontes? Processo civil e processo penal. Direito civil e direito penal. Um diálogo de fontes em que o legislador, baseado na economia dos atos processuais, no princípio da economia dos atos processuais e celeridade, hoje ele autoriza, através de reforma legislativa, que um juiz criminal fixe, nós vamos ver os termos disso, fixe um valor de condenação mínimo que a vítima sofreu em razão daquela infração penal, tá?
Paralelo a isso, eu trouxe aqui, exemplificando, iniciando o tema, vários dispositivos que tratam da legislação sobre a responsabilidade civil oriunda da prática de infração penal. Né? Então olha só como é que é vasto aqui no âmbito do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, do Código Civil e da Constituição Federal, dispositivos nesse sentido. Vamos lá, olha aí. Ó. Relação da área penal, processual penal com a área civil ou civil, processual civil. O Nestor Tauro chama isso de um microsistema reparatório. E eu lembro que se trata também de um diálogo de fontes dessas 2 ou 4 ciências. Então vamos lá, a Constituição Federal já de cara traz no artigo 5º, inciso 5º, a possibilidade de indenização por dano moral e material. Tá? Esse dano moral e material tido na Constituição Federal é o mais amplo possível, mas que vai ser utilizado aqui no processo penal para indenizar a vítima que sofreu com o crime. Tá? Então o Código Civil, 3 dispositivos aí no Código Civil, olha como é que o Código Civil trata. No 186, ele traz o ato ilícito, tá? O ilícito civil. Então, o Código Civil traz o ilícito civil, informando que todo aquele que causar dano ou prejuízo a outrem comete um ato ilícito passivo de indenização. Tá? Não é um crime civil, não. É uma indenização civil. Eu posso, sem dolo de praticar um crime, causar um dano a alguém. E isso vai ser objeto de indenização. No crime, com muito mais razão, né? O cara que é condenado criminalmente com sentença transitada em julgado, não que isso seja absolutamente necessário, o trânsito em julgado, a gente vai ver isso hoje, mas o cara que é condenado, ele é obrigado, pode vir a ser obrigado a indenizar a vítima nesses termos, tá? Pelo ilícito praticado, tá bom? Então já começa no Código Civil, né, sobre o ilícito civil, que no nosso caso vai coincidir de ser também um ilícito criminal, tá? Uma infração penal. Continua o Código Civil, ele traz um capítulo da responsabilidade civil específico, no artigo 927, descreve lá sobre a responsabilidade civil, o dever de indenizar. E o 935 é um tanto quanto mais específico, que relaciona a área criminal. Olha lá, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então o juízo criminal fixa a autoria, a existência do fato, tá? O que o juízo civil posteriormente virá a fazer é mensurar, é liquidar o valor do prejuízo, seja moral ou material, tá bom? Aí vem o Código Penal, lei material e objetiva, dizendo no artigo 91, inciso 1º, que como efeito da condenação, nós temos certa obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então a parte geral do Código Penal já prevê isso, tá? Primeira parte do Código. Código de Processo Penal no artigo 63, que é o artigo inicial da aula de hoje, no capítulo da ação civil, que é a ação civil ex delito, conforme está aí no primeiro slide, ele já inicia dizendo que pós-trânsito em julgado da sentença penal condenatória, cabe execução de indenização no juízo civil. Obviamente, se a vítima quiser, tá? E naturalmente ela terá esse objetivo de pleitear sua indenização, né? Pelo prejuízo que ela sofreu. Código de Processo Penal, no artigo 64, traz lá a ação de indenização que a gente vai estudar hoje, que ela pode ser antes, durante ou depois do trânsito em julgado, tá? Antes da ação penal, durante a ação penal ou após o trânsito em julgado, tá bom? E o Código de Processo Penal, ele inovou através de uma reforma legislativa, né? Isso não foi objeto da redação original do Código. Estou aqui, ó, você tem que estar aí com o seu código também para consultar. O artigo 387, inciso 4º, foi incluído em 2008, tá? Não é uma redação original da década de 40, foi incluído em 2008,
pela Lei 11.719. Foi uma boa reforma que nós tivemos aqui no Código de Processo Penal para inserir no capítulo da sentença penal que o juiz, ele, no primeiro momento, deverá fixar a indenização pelos prejuízos mínimos suportados pela vítima no crime, tá? Então o juiz deve fixar o valor de indenização na sentença criminal. A gente vai ver os parâmetros para isso nessa aula, tá bom? Então olha só, o âmbito da legislação aqui, o intercâmbio, o diálogo de fontes, que é importante que o aluno domine isso, ou que ele perceba isso, que quando a gente trata de processo penal, a gente não está falando do processo penal exclusivo, sem vislumbrar outras fontes do direito. Nós temos aqui o direito civil, o próprio Código de Processo Civil também trata dessa abordagem, quando fala do título executivo judicial, né, que ele vai ser objeto de execução, no caso uma sentença condenatória, transitada em julgado, e a Constituição Federal como norte maior, que garante no artigo 5º, que é o nosso grande artigo aí da Constituição Federal, né, com vários incisos, ele fixa aí o direito à indenização moral e material, tá? Que nesse caso relaciona com a sentença. Então vamos lá. Sobre a ação civil ex delito, eu tenho duas subdivisões. Eu tenho a ação civil ex delito de conhecimento e a ação civil ex delito de execução. Qual que é a ideia aqui nesse ponto? A responsabilidade civil e a responsabilidade criminal, elas são independentes, tá? Elas trabalham de forma dissociadas. Eu tenho uma independência dessas duas searas do direito. Então, se eu sofri um crime, fui vítima de um crime, e sequer ainda o promotor ofereceu a denúncia, o crime não prescreveu, o promotor ainda não ofereceu a denúncia, está aguardando conclusão do inquérito policial, por exemplo, ou eu, vítima, no prazo decadencial aí de 6 meses, do artigo 38 do Código de Processo Penal, como combinado com o 34, se eu ainda não ofereci a minha queixa-crime, eu posso pleitear, antes mesmo da queixa-crime, uma ação de indenização, certo? Ou mesmo, depois de oferecida a queixa, mas antes da sentença definitiva transitada em julgado, eu posso também, em andamento, apresentar a minha ação de indenização. Esses dois modelos de ação de indenização, seja antes do oferecimento da inicial acusatória, seja durante a inicial acusatória, mas antes do trânsito em julgado, a gente fala que é a ação civil ex delito de conhecimento. Porque eu ainda não tenho título. Eu não tenho o quantum foi fixado na sentença, tá? Na sentença criminal. Então eu digo que é uma indenização que tem que ser apurada, vai ser apurada ainda no âmbito civil. Então, como é uma ação de conhecimento, eu começo o processo civil desde o início. Eu tenho petição inicial, audiência de tentativa de conciliação, defesa, audiência de instrução e julgamento, produção de provas, não é? Lá na audiência, coletiva de testemunhas, todo mundo, produção de prova pericial, eu tenho sentença, recursos, para só depois, com o trânsito em julgado lá no civil, eu apresentar a execução, eu apresentar o procedimento de execução. Então é um processo de conhecimento, começa lá do início, lá no começo, para me formar o título executivo lá no civil, para depois, se eu quiser, com o título formado, eu apresentar a execução forçada, tá bom? Então é uma ação de conhecimento, uma ação ex delito de conhecimento. Quanto que eu tenho a ação ex delito de conhecimento? Antes da inicial acusatória, concomitante à inicial acusatória, mas antes do trânsito em julgado, beleza? Segunda modalidade de ação civil ex delito é pós-trânsito em julgado. A gente diz que é uma ação civil ex delito de execução. Por quê? Porque aqui é diferente, aqui eu já tenho o título executivo. Aqui o juiz criminal já encerrou seus trabalhos,
processo penal já encerrou completamente com uma sentença transitada em julgado, e lá naquela sentença o juiz fixou, nos termos do artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, fixou ali um valor mínimo de indenização, que pode me satisfazer. Se eu, vítima, fiquei satisfeito com aquele valor lá da indenização, eu posso apresentar aqui a minha execução. Já tenho o título executivo transitado em julgado, que é a sentença criminal. Então eu vou lá no cível e pulo aquela etapa toda de conhecimento, de recursos, para já entrar direto com o procedimento de execução. Tá? Então, da mesma forma, é uma outra modalidade de ação civil ex-delito, é a ação civil ex-delito de execução, porque eu tenho o título executivo, que é a sentença criminal transitada em julgado. É só nesse momento que eu falo da ação civil ex-delito de execução. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ver como é que eu tô com o meu tempo aqui, para o vídeo não ficar muito grande. 20 minutos. Eu vou interromper a aula e vou gravar outro vídeo aqui para vocês, tá?